Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, a partir do verso 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisma, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo de Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe, até hoje, o lugar de sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam por Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe possuía as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as suas obras de sua poderosa mão, e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo. Até aqui, nós contamos com as bênçãos do Senhor, enquanto haveremos de meditar na sua palavra. Amém. Bom, nós temos estudado a vida de Moisés durante algum tempo, né? E hoje vai ser o nosso último estudo dessa série que eu tenho pensado. Nós iniciamos falando sobre oração, porque nós pensamos no texto de Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus para o cristão, né? E depois de pensar em todas as peças, nós vimos que a oração era absolutamente necessária, a oração era algo importantíssimo para que possamos conseguir aplicar aquelas peças em nossas vidas, em nosso viver diário, a fim de vivermos e agradar o Senhor e também termos vitórias diante dessa luta que temos enfrentado enquanto estamos aqui. Então foi através desse tema da oração que nós olhamos para a vida de Moisés, vemos um homem de oração. Quando pensamos em oração na Bíblia, nós vemos muitos homens, muitas mulheres de oração e que são exemplos para nós, mas Moisés, para mim, se destaca porque a Bíblia é muito clara. Esse foi um tema dos nossos estudos, né? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E a gente foi caminhando
caminhando nos pensamentos de modo a buscarmos um relacionamento íntimo com o Senhor, buscarmos a viver na comunhão plena com o Senhor diariamente, à medida que nós fomos pensando, durante esses tempos que estudamos a vida de Moisés. Nós vamos chegar aqui agora, no final, pensar um pouco no legado que Moisés deixou. Entre muitos legados que ele deixou, um em especial, nós vamos pensar hoje, nessa manhã, E Moisés, como eu já mencionei, ele é considerado pelo povo judeu até hoje como sendo o maior profeta, As leis mosaicas, vem da palavra Moisés, que Moisés entregou a lei ao povo, O povo no Egito estava sendo escravizado. No Egito o povo não tinha leis próprias, não andava segundo as suas próprias leis, mas estavam sob a escravidão, e quem reinava ali eram as leis do Egito. Mas quando o Senhor livra aquele povo, aproximadamente 2 milhões de pessoas saem da terra do Egito, então tem a necessidade de leis que vai regir o povo, que vai dar direção ao povo. Então Moisés foi responsável por entregar a lei ao povo e conduzir esse povo durante 40 anos no deserto. Nós já pensamos que Moisés, ele não entrou na terra prometida, na terra de Canaã, e segundo a minha humilde opinião, e a minha opinião não vale, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas se tinha um homem que merecia entrar em Canaã, esse homem era Moisés. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita soberania, não deixou de mostrar a Moisés tudo aquilo por quem ele pelejou, por quem ele lutou, o propósito da vida de Moisés, que foi libertar o povo da escravidão do Egito, conduzir esse povo na caminhada durante o deserto e fazê-los introduzir e entrar na terra de Canaã prometida, que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Então, a gente vê na verdade Deus usando de misericórdia para com Moisés, por conta daquela atitude lá nas águas de Meribá, quando Deus falou que Moisés tinha que falar a rocha, então Moisés feriu a rocha. Então, por conta daquela atitude, ele seria impedido de entrar em Canaã. Tudo bem, Deus tratou com Moisés, mas Deus não deixou de ser gracioso com o seu amigo. Deus não deixou de ser bondoso com o seu amigo. Deus não deixou de ser maravilhoso. E quando ele chega aqui, então, no verso do capítulo 33, final do capítulo 32, capítulo 33 tem a bênção de Moisés para aquele povo, para cada tribo. E no capítulo 34 nós vemos Deus então anunciando para Moisés: seu propósito foi cumprido. Moisés, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu planejei para a sua vida, você cumpriu. Agora, Moisés, você vai me descansar. Agora você vai gozar de uma nova experiência comigo. Agora você vai gozar de uma nova comunhão comigo, como você nunca havia experimentado antes. Nós vemos aqui no texto que nós lemos que os seus olhos não escureceram e o seu vigor não se acabou, porque ele ainda tinha vigor, ele ainda tinha condições de continuar trabalhando, ele não estava doente, ele tinha condições de continuar, mas chegou a hora, chegou o momento em que Deus o chamou à sua presença, e Moisés, sem dúvida, estaria passando para um nível ainda mais superior nesse relacionamento íntimo que ele teve com Deus durante a sua vida. Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, sobe aqui no monte, você vai morrer aqui. Ele foi para a morte, tranquilo, em paz, porque ele sabia que era o Senhor que estava com ele. E como eu já tenho pensado algumas vezes, nos momentos da morte, nós termos do Senhor alguma revelação, saber que o Senhor está conosco, é algo maravilhoso, eu penso, E tem alguns testemunhos de irmãos que estavam para partir para a eternidade e já sabiam que iriam partir,
né, e puderam dar bons testemunhos de que o Senhor estava com eles. Isso fala muito comigo, porque eu quero ter exatamente essa mesma experiência de viver, de andar com o Senhor, e quando chegar próximo, né, do fim, se o Senhor não vier nos buscar, que o Senhor me revelasse algo, que eu tivesse a plena certeza e convicção de uma maneira muito especial, de que naquele momento de passar pelo vale da morte, o Senhor estaria comigo. No Planalto, o irmão da Laodiceia e da Lidiane, filho do Jonas, o Adalto, né? Ele era um cadeirante que durante muito tempo ele viveu rebelde, e nos últimos momentos da sua vida ele se converteu, né? Se converteu e foi batizado, mesmo sendo cadeirante, os irmãos o batizou e ele reconheceu a salvação em Cristo Jesus. Só que durante aqueles últimos anos de vida foi muito sofrido, ele ficou muito doente, foi para São Paulo muitas vezes, e o coral tinha um trabalho, né, que visitava os irmãos que estavam passando por dificuldade, que estavam passando por enfermidades, e nós estivemos lá com ele, né, orando, trazendo a palavra. E dias depois daquela visita, ele voltou para São Paulo para fazer alguns tratamentos que ele fazia lá, e a família estava sempre revezando com ele em São Paulo. E eu me lembro de um testemunho da Lidiane, que ela disse que ela estava com ele no dia que o Adalto morreu. E quando ele estava ali naquele quarto de hospital, que ele começou a passar por algumas agonias, as enfermeiras veio e falou para ela: olha, você quer sair do quarto? Porque esse momento agora não é fácil, não tem mais o que fazer. Tudo que já tinha que ser feito já foi feito, e é um momento agora não é fácil. Então ela foi, se retirou do quarto, ficou na sala de espera, até que veio a notícia: olha, o Adalto partiu. Então, naquele momento, ele estava ali sozinho, né? Sozinho com relação aos seus familiares, mas o Senhor estava com ele. O que eu quero trazer com esse exemplo é que no momento da morte, ninguém vai passar com ele, ninguém vai passar esse momento junto conosco. Cada um de nós vamos passar individualmente, sozinhos, nossos pais, ou filhos, ou irmãos, quem estiver conosco naqueles momentos, né? Não vai poder passar conosco, não vai poder ir conosco. Mas o mais importante é saber que o Senhor está conosco. Podermos descansar, saber que o Senhor segura pela mão, o seu cajado vai consolar durante essa travessia do vale da morte. Então isso é algo maravilhoso. O Senhor estava com Moisés, o Senhor chamou Moisés: sobe até aquele monte. Esse é um monte que você vai morrer, Moisés, mas eu estou contigo, eu estou com você, e antes de você morrer, eu vou te mostrar toda a terra que os filhos de Israel vai herdar, e dividido ali por tribos, né? E Deus fazendo Moisés levantar os olhos e ver, e realmente Moisés tinha em seu coração um sentido de gratidão, um senso de confiança no Senhor, saber que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele sofreu, valeu a pena. Não foi em vão ter servido o Senhor, não foi em vão ter cumprido o seu propósito, e agora, mesmo que ele não estava para entrar e penetrar aquelas terras que o Senhor havia prometido, mas que ele cumpriu o seu propósito, e era Deus quem ia fazer aquele povo ser introduzido naquela terra, né? Então, agora ele estava partindo para a eternidade junto com Deus. E nós vamos falar hoje de discipulado. É um dos legados que Moisés deixou em ter discipulado pessoas para que continuassem esse trabalho. Então hoje nós vamos falar de discipulado. É um dos legados que Moisés deixou para alguns, e especialmente Josué, né? O sucessor de Moisés. Verso 9: Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Passemos algumas páginas, Josué capítulo 1 e o verso 1
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então nós temos que entender que a nossa vida passa, mas a obra é do Senhor. E em cada momento nós vamos cooperar com aquele propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos que cooperar e entregar aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Moisés entregou durante o seu propósito de vida tudo aquilo que o Senhor tinha lhe capacitado, tudo aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos para que ele o fizesse, e também ele discipulou outras pessoas. E nós vemos o caso de Josué, especialmente na vida de Josué, o sucessor de Moisés. Ele estava aprendendo, estava sendo discipulado com Moisés, como temer o Senhor, como servir o Senhor, como ter relacionamento com o Senhor. E nós precisamos de aprender como discipular as pessoas. E é justamente isso, porque quando nós olhamos o ensino do Senhor Jesus Cristo, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, nós vemos o Senhor falando para a igreja: ide e fazei discípulos. Nós não vemos Jesus falando ao mundo: ide e visitai a igreja. Não, é o contrário. Então, quando nós pensamos no assunto com respeito a discipulado, que foi um legado que Moisés deixou, um dos vários legados que Moisés deixou, em ter discipulado pessoas, em ter discipulado um grande líder que foi Josué, chegando no final da sua vida, dizendo para o povo: olha, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês servem quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até o final de sua vida, este que fora discipulado por Moisés, estava enraizado no seu coração aquilo que ele viu com Moisés, as experiências que Josué teve com Moisés. Ninguém podia tirar da sua mente, do seu coração, do seu relacionamento íntimo com o Senhor. E mesmo que o povo estivesse se desviando e servindo a outros deuses, Josué não, porque de fato ele andou com o Senhor, ele andou com o servo do Senhor. Então, quando nós falamos a respeito de discipulado, nós temos que entender que nós precisamos começar a ser uma igreja que discipula outras pessoas, a fim de fazer verdadeiros discípulos. E discípulos de quem? Discípulos do Senhor, discípulos de Cristo, uma cópia de Cristo, uma imitação do Senhor Jesus Cristo. Isso que é um discípulo. E todas as vezes que nós vemos Jesus falando, todas as vezes que nós vemos Jesus dando uma ordem para nós, Jesus não deu essa ordem sem que antes ele mesmo tenha cumprido. E com relação ao discipulado, foi justamente isso que ele fez, quando ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Foi justamente isso que o Senhor fez. Ele precisava transmitir ao mundo o reino de Deus. As palavras, Jesus precisava mostrar que as pessoas precisavam se converter. Então Jesus tinha uma mensagem, Jesus tinha uma palavra, uma missão vindo da parte de Deus. E como ele faria isso agora? Como? De que maneira? Fazendo discípulos, chamando Pedro, Tiago e João, chamando Mateus, Lucas, e chamando os seus discípulos para que o seguissem. E durante a sua caminhada, durante os momentos que eles estariam juntos, Jesus ia derramar na vida deles quem de fato Deus é. Jesus ia mostrar de fato a condição em que eles estavam. Jesus ia se revelar a eles. E durante esses momentos que eles estavam sendo discipulados por Jesus, eles estavam se enchendo de conhecimento, estavam se enchendo de experiências.
particular com o próprio Deus, porque o Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. Então, o discipulado é isso. Quando Jesus chega no final do seu ministério, Ele fala: olha, eu estou indo para o Pai, né? E Filipe vira para ele: olha, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Porque Jesus e o Pai tinham um relacionamento tão íntimo, tão verdadeiro, aquilo transbordava de Jesus para os seus discípulos, e os seus discípulos queriam ver o Pai. Então Jesus responde: olha, há tanto tempo eu estou convosco, que vocês me pedem, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então nós vemos um relacionamento íntimo do Senhor Jesus com Deus, e é justamente isso que Jesus está ensinando durante o seu discipulado para com os seus discípulos, ensinando eles a terem um relacionamento íntimo com Deus. Então, quando Jesus vira para eles: olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem tranquilos, vocês não ficarão órfãos, o Consolador virá, o Espírito Santo virá e ficará com vocês, dentro de vocês, habitarão em vocês, e obras maiores do que essas vocês farão em meu nome, através do Consolador. Então, Jesus, Ele escolheu, Ele fez justamente isso, discípulos. Ele discipulou pessoas, Ele fez discípulos. Então nós não temos que mudar a forma, nós não temos que inventar a roda, porque o Senhor mesmo, Ele já fez exatamente isso. Agora nós vamos pensar em alguns pontos em como discipular alguém. No discipulado verdadeiro. Primeiro ponto: verifique se essa pessoa foi realmente salva. Então nós entendemos que a pessoa precisa ser evangelizada, a pessoa precisa entender do Evangelho, a pessoa precisa entender a condição que está no pecado e apontar-nos o caminho da salvação, né? Isso os evangelistas têm como meta, como trabalho, tem métodos, e a gente vai, leva, faz estudos evangelísticos e mostra para as pessoas que elas estão perdidas e que elas precisam de salvação. Então, depois desse aspecto, às vezes a pessoa ela já professa a fé em Cristo, ou às vezes não teve coragem de manifestar ainda publicamente. Então nós temos que entender: será que essa pessoa realmente nasceu de novo? Será que essa pessoa realmente foi salva? E não vai haver uma transformação na vida da pessoa do dia para a noite. Isso que nós temos que entender. E é aqui que começa o processo do discipulado, do verdadeiro discipulado. É fazermos com que essa pessoa enxergue Cristo. Nós não temos a capacidade de fazer ninguém amar a Cristo. Mas o discipulado é nós convidarmos a pessoa que acabou de ser evangelizada ou que entendeu o plano de salvação, colocarmos na mesa, convidarmos o Senhor Jesus a sentarmos na mesa, forrarmos a mesa, acender as velas, apagar a luz e promover aquele encontro entre a pessoa que está sendo discipulada e o Senhor Jesus. Nós não temos como plantar o amor a Jesus no coração das pessoas, no coração dos jovens, das crianças. Isso nós não temos como fazer. Mas o que nós temos que fazer como discipuladores é promover o encontro, promover a situação para que esteja presente ali a pessoa e o Senhor Jesus Cristo, para que ambos tenham um encontro e comecem ali um relacionamento. Então é isso que nós temos que fazer. Então o primeiro ponto é verificar se a pessoa realmente foi salva, se a pessoa realmente nasceu de novo, a fim de que ela comece um processo de discipulado e ela seja discipulada. Um segundo aspecto, nesse processo de discipulado, nós temos que focar no sacerdócio da pessoa, ou no seu ministério, né? Podemos assim falar que em relação ao trabalho, mas é mais da questão sacerdotal, de um relacionamento, de se apresentar a Deus. Isso significa que a pessoa que está discipulando a outra pessoa precisa de entender como está o relacionamento dessa pessoa com o Senhor. Como essa pessoa ela está indo para o quarto sozinha,
para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, por si só, por si própria, e não porque alguém está mandando, e não porque alguém vai cobrá-la. Então, a pessoa que está discipulando tem que entender, tem que focar no sacerdócio dessa pessoa. Se ela está buscando o Senhor, se ela está orando sozinha, por livre e espontânea vontade, se ela está... E aí é nesse processo que nós vamos conduzindo, ensinando, mostrando, junto com ela, o foco no sacerdócio, né? Quando Deus exigiu de Abraão seu filho, Isaque, né? E aí Abraão creu que Deus era absolutamente capaz de ressuscitar o seu filho, o filho da promessa. Então ele vai, no seu coração ele já tinha sacrificado Isaque, no seu coração ele já tinha entregado Isaque para Deus. Então ele vai e sobe no monte Moriá, e estava ali, preparou a lenha, preparou Isaque, estava tudo preparado, e quando ele estava para baixar a mão, então ele ouve uma voz do céu, o Senhor vai intervir naquela situação, e quando ele olha, o Senhor tinha providenciado um cordeiro. Agora não era mais Abraão e Isaque, mas Abraão, um cordeiro e Isaque. Então agora o seu sacerdócio estava completo, nunca mais foi Abraão e Isaque. Agora eles descem do Monte Moriá e o cordeiro estava no meio do seu relacionamento. Abraão, o cordeiro e Isaque. E nesse processo de discipulado é justamente isso que nós temos que fazer as pessoas entenderem. Que entre você e aquela pessoa precisa estar o cordeiro. Jesus precisa estar junto, fazendo parte da sua vida escolar, ou na sua vida profissional, ou na sua vida familiar. Saber identificar as necessidades, saber identificar os problemas, as dificuldades, e chamar o Senhor Jesus, chamar o cordeiro para fazer parte da sua vida. Então, segundo aspecto, segundo ponto é nós focarmos no sacerdócio. O terceiro é nós ensinarmos aquelas pessoas que estão sendo discipuladas a encontrar as respostas, né? Porque muitas das vezes estamos com um grupo de discipulado, ou discipulando alguém, ou uma família, ou um casal, seja quem for, e as pessoas cheguem com dúvidas, né? As pessoas, talvez jovens, chegam com dúvidas, e é normal, e é natural, porque acabou de se converter e tem ainda muitos assuntos difíceis de compreender, e aquela pessoa que está discipulando tem a necessidade de ensinar a pessoa que está sendo discipulada a encontrar as respostas. Porque se uma pessoa chega e me pergunta, olha, como que vai ser o arrebatamento? Aí eu pego e falo assim, vai ser assim, Jesus vai vir nas nuvens, vai arrebatar o povo, nós vamos subir no encontro com o Senhor nos ares, e então vai ser assim. Nós já demos uma resposta, mas na verdade, nós temos que ensinar a pessoa a achar as respostas. Então o que nós podemos fazer? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e ali nós vamos estudar juntos. Mas a gente não tem tempo agora, então faz o seguinte, vamos estudar durante essa semana, tal dia a gente se encontra para estudar esse texto. E a hora que se encontrar, procurar extrair da pessoa o que ela entendeu, o que o Senhor ensinou para ela. Porque quando nós respondemos a alguém, nós respondemos aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que eu tive de experiência com o Senhor, e aquilo que o Senhor me revelou. Então nós respondemos, ótimo, não tem problema nenhum. Só que nós temos que começar a levar a pessoa a ter revelações do próprio Senhor, a ter experiências com o próprio Senhor e aprender dele. Então a pessoa vai falar assim, não tive tempo de estudar essa semana, e a pessoa de repente não mostrou tanto compromisso. Então é nesse momento nós precisamos ser firmes. Então nós não vamos prosseguir, eu não vou te dar a resposta, nós vamos estudar, vamos orar juntos,
qual foi a dificuldade da semana? Qual que foi o problema? Então, semana que vem a gente volta a falar novamente desse assunto. Não avançar, não pular as etapas, mas ensinar para que as pessoas que estão sendo discipuladas não fiquem dependentes daquele que é o discipulador, né? Mas que saiba buscar as respostas, que saiba aos poucos dar os próprios passos de fé durante a sua vida, na sua vida familiar, na sua vida emocional e relacionamentos interpessoais, na sua vida escolar, seja onde estiver, as pessoas vão precisar dar passos de fé e obediência e testemunho, né? Aonde quer que esteja. Então é absolutamente necessário ensinarmos aquele que está sendo discipulado a encontrar as respostas. Segundo, quarto aspecto, nós temos que ensinar com exemplos. Por isso que o discipulado, ele não é algo formal, apenas um estudo, você faz as lições, eu te dou as respostas, no final você faz a prova e tá, se você tirou 10, então você está discipulado. Não, é muito mais do que isso. Discipulado é viver, é uma vida em comunhão com a outra vida. É você mostrar com exemplo, para nós discipularmos alguém, essa pessoa precisa estar nos assistindo, como nós fazemos, como nós oramos, como nós confiamos no Senhor, quais são as nossas atitudes, e para isso nós temos que estar andando com o Senhor. Para isso nós temos que ter comunhão com o Senhor, para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam de fato o que estamos fazendo, como estamos fazendo, como estamos nos portando, para que as pessoas comecem a nos imitar. E foi justamente isso que Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. E foi justamente isso que Moisés fez para Josué. Moisés estava em comunhão plena com o Senhor, Moisés tinha dificuldades, Moisés tinha desafios, mas Moisés buscava o recurso do Senhor. Por isso que nós olhamos para a vida de Josué, Josué sempre buscando o auxílio do Senhor, buscando a orientação do Senhor, e sabendo que se ele obedecesse, mesmo que às vezes não fazendo muito sentido, sabia que ia dar certo no final. Porque que sentido faz você chegar com todo o seu exército por 7 dias, rodear as muralhas daquela grande cidade chamada Jericó, por 7 dias rodear, no 7º dia rodear novamente e depois começar a gritar? Talvez não fazia muito sentido, talvez na cabeça deles era uma coisa até difícil de se fazer, mas ele sabia que se obedecesse, no final ia dar certo, porque ele viu Moisés obedecendo, ele viu o povo fazendo aquilo que o Senhor falou que era para fazer, e no final dava certo. Então é exemplo, é uma vida em comunhão com a outra vida, é nós começarmos a imitar Cristo, para que as outras pessoas comecem a nos imitar. Existe um estudo, e eu achei esse estudo fantástico, aonde os pesquisadores pegaram 2 pessoas, que estavam realizando as obras, né, fazendo algumas atividades, e a outra pessoa que estava imitando aquela primeira pessoa. E os 2 cérebros das pessoas, tanto a que estava executando as obras, as atividades, quanto a pessoa que estava imitando o que ela estava fazendo, os 2 cérebros estavam sendo mapeados por equipamentos eletrônicos. E os nossos cérebros, eles trabalham em frequências diferentes uma das outras. E o estudo chegou a uma conclusão que, à medida que a pessoa que estava imitando, a pessoa que estava realizando as atividades, os seus cérebros começou a entrar na mesma frequência de trabalho. E neurologicamente foi uma descoberta fantástica, porque quando nós imitamos alguém, nós começamos a nos parecer com aquela pessoa, morfologicamente, não só espiritualmente. Isso é fantástico, coisas que a ciência disponibiliza para nós, e é justamente isso que o Senhor quer que nós façamos.
Então, qual deve ser o meu propósito? Contemplar Cristo e imediatamente começar a imitar a Cristo. Quando eu olho para os Evangelhos, quando eu contemplo a vida do Senhor Jesus Cristo, eu tenho a contemplação e logo depois eu tenho que colocar aquilo em prática. Eu estou imitando a Cristo. Quando eu começo a imitar a Cristo, note bem o que o estudo está falando. O meu cérebro vai começar a pensar aquilo que Jesus pensava. Nós vamos fisicamente nos assemelhar ao cérebro, à mente do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Por isso que Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é algo extremamente incrível. Então, quando nós discipulamos, quando nós ensinamos, nós temos que ensinar, discipular com exemplos. Para isso, a pessoa precisa estar nos assistindo, precisa estar vendo, para que de fato ela também comece a entender, comece a copiar realmente as nossas atitudes, se de fato nós estamos copiando as atitudes de Cristo. O quinto aspecto de um discipulado, nós precisamos de orar juntos, porque é na oração que muita coisa é revelada. Então, não somente a pessoa que está discipulando, ela se coloca ali como um intercessor, né? Como uma espécie de mediador entre a pessoa que está aprendendo e o próprio Deus, o próprio Cristo, né? Mas nós pedimos, nós orarmos juntos e pedir para a pessoa fazer oração. Seja homem ou seja mulher, aquilo não é uma reunião da igreja. Aquilo é um momento íntimo de discipulado, a pessoa está aprendendo a ter e desenvolver um relacionamento com Deus. E quando a pessoa, em voz alta, ela vai fazer uma oração, nós conseguimos entender qual é o nível de relacionamento que ela está tendo com o Senhor. O que ela está entendendo da palavra do Senhor. O que ela está falando certo, o que ela está falando errado. Nós conseguimos entender. Isso é verdade ou não é? Nas reuniões de quarta-feira, nós conseguimos perceber isso ou não conseguimos? A pessoa que é chamada no supetão para fazer uma oração, e ela se levanta, e ela começa a gaguejar, e começa a falar coisas que sinceramente não fazem muito sentido, e logo ela encerra a sua oração. O que nós percebemos? Esse irmão não tem muito relacionamento com o Senhor. Esse irmão não está vivendo em comunhão íntima com o Senhor. Isso é um processo que gradativamente deve ser aprofundado nesse relacionamento com o Senhor e vai ser perceptível às outras pessoas através da nossa oração pública. Então, nesse processo de discipulado, os jovens precisam ser discipulados, as crianças e adultos, nós precisamos nos discipular uns aos outros. Então a oração é absolutamente necessária, porque a oração mostra, a oração revela o que está no coração daquela pessoa. Se ela tem tido comunhão, se ela tem tido momentos de oração, se ela ora em casa ou não, nós percebemos na reunião de oração ou quando nós chamamos alguém para orar numa reunião pública e a pessoa ali se sente na obrigação de levantar a sua voz e começar uma oração. Às vezes fica um pouco meio perdido em como começar, às vezes se embanana ali no meio da oração e logo já tem a necessidade de encerrar a sua oração. O que nós percebemos é que precisa avançar nesse relacionamento com o Senhor, porque a oração mostra. Um sexto aspecto, nós precisamos saber perguntar, saber argumentar com essa pessoa que está sendo discipulada. Como assim? Por exemplo, se nós perguntamos para alguém como anda o seu relacionamento com Deus, a pessoa vai falar, está bem, tranquilo. Nós não extraímos informação nenhuma dessa pergunta. Mas nesse processo de discipulado, a nossa pergunta deve ser o seguinte: quantas vezes você tem ido e passado momentos a sós com o Senhor? Quantas vezes você tem buscado a leitura da palavra ou momentos de oração durante a semana?
E aí a pessoa vai falar assim, olha, quase nenhum. Ou de vez em quando. Olha, para mim está tão corrido, trabalho cedo, faculdade à noite. E aí a gente vai conseguir enxergar alguns problemas. Aonde precisa ser melhorado, aonde precisa ser trabalhado, e juntos ali nós vamos poder ajudar nesse processo de discipulado, né? Entendemos? Porque se perguntarmos de uma maneira geral, como anda a sua vida com Deus? Normalmente as pessoas vão dizer que está bem, graças a Deus, estamos caminhando, né? Mas na verdade não está. Às vezes está parada, às vezes está estagnada, às vezes tem um problema e às vezes tem um pecado. E é justamente isso que nós vamos falar no próximo aspecto. Eu gostaria de encerrar com esse último aspecto nessa classificação que nós precisamos ter para discipular. Criar um ambiente propício para confissão de pecados. Isso é absolutamente necessário. Se nós estamos nesse trabalho de discipular alguém, nós nunca podemos passar a imagem para outra pessoa de que somos santos, de que estamos acima dessa pessoa, de que somos melhores. Porque se nós passarmos essa imagem para a pessoa jamais vai ter coragem de se abrir e confessar o pecado. Porque confessar uns aos outros, isso cura, isso liberta, isso sara feridas, isso reestabelece a comunhão com Deus. Então, nesse sétimo aspecto, nós temos que criar um ambiente sem julgamentos, de maneira que a pessoa tenha a liberdade de me confessar no pecado. E eu não vou julgá-la por conta do pecado, porque apesar de ser um pecado diferente, mas eu também tenho pecado. E Deus, Ele não classifica por tipos de pecado, e nem por graus de pecado. Isso é nós que fazemos. Tem pecados mais importantes, pecados mais graves, pecados que são menos graves. Então, nós temos que criar um ambiente sem julgamentos, sem se mostrar perfeitos, porque isso cura, isso sara, isso liberta. E nesse ambiente fica propício, fica à vontade da pessoa sentir confiança em confessar um pecado, e ela vai saber que esse pecado não vai ser distribuído, a pessoa não vai ser difamada, a pessoa não vai ser exposta, mas vai ser tratada. O pecado não vai deixar de ser tratado, porque o pecado ele continua sendo pecado. O pecado continua trazendo separação entre nós e o nosso Deus. O pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado, e nós precisamos receber o perdão de Deus sobre os nossos pecados. Então foi tratado, foi confessado, e isso é uma ferramenta extremamente poderosa quando eu tenho a liberdade de chegar para o meu irmão e confessar o pecado, e confessar uma dificuldade. Eu vou ser auxiliado, eu vou saber que tem alguém que sabe daquilo, e eu não quero mais cometer aquele pecado, e eu vou saber que o irmão está orando por mim. Isso é absolutamente poderoso, e é um ensinamento bíblico. Tiago fala justamente isso, confessando uns aos outros os vossos pecados. Então, para que isso seja possível, eu não posso criar um ambiente de julgamento, eu não posso criar um ambiente, mostrar, ou pelo menos tentar mostrar para outra pessoa que eu sou absolutamente santo e que ela é pecadora. Ela não vai ter condição, coragem de se abrir e de confessar, mas nós devemos agir justamente ao contrário. Então é isso. A nossa igreja precisa discipular, nós precisamos ser discipulados e estarmos dispostos a discipular uns aos outros, de mostrar, de ensinar. E isso é contínuo, porque às vezes o evangelista vai, evangeliza, prega o evangelho, a pessoa confessa, começa a se reunir. Aí o que a gente faz? Livrinho, lições para a vida cristã. Aí o que tem lá? 12 lições. A gente faz as lições, fecha o livrinho e acabou. A pessoa está discipulada. Mas não é assim. Ali foi apenas na teoria, mas o discipulado verdadeiro é na prática. É um derramar da vida espiritual de Cristo que eu tenho com o Senhor, com experiências práticas que eu desenvolvi com o Senhor na vida de outra pessoa. É vida com vida.
uns com os outros, relacionamento íntimo. A pessoa precisa estar nos assistindo e isso realmente vai ter eficácia. Por quê? Uma ovelha curada, uma ovelha sarada, ela produz outra ovelha. Uma ovelha sadia, uma ovelha sã, que goza de uma boa saúde, ela vai se reproduzir, não é verdade? Agora, uma ovelha machucada, uma ovelha ferida, ela não vai ter condições de se reproduzir. Ela vai ficar pelo caminho, ela não vai se desenvolver e ela vai ficar infértil. É assim no reino animal, no rebanho de ovelhas ou em qualquer outro reino animal. É justamente assim, se o animal está doente, ele não se reproduz. Mas à medida que ele está saudável, à medida que ele está sadio, ele vai ter condições de se reproduzir. E é justamente isso que nós queremos: ovelhas curadas, ovelhas sadias, que estamos bem com Deus, estamos caminhando, teve uma ferida, mas o remédio foi aplicado, e agora a ferida cicatrizou, e nós gozamos de uma boa saúde. Essa ovelha vai produzir outras ovelhas, ela vai ter condições de discipular outras pessoas, vai ter condições de ensinar outras pessoas. Então é justamente isso. Uma frase do Luciano Subirá, ele disse, me chamou a atenção, porque a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para nós não vivermos um avivamento pessoal. Então, se falou muito comigo, eu estava ouvindo a pregação dele, e nossa, muita coisa, aprendendo ali junto, e pensando nessa série de estudos a respeito da vida de Moisés, em buscarmos esse relacionamento íntimo com o Senhor, entendermos o propósito de vida, e eu querer ser avivado nesse relacionamento com o Senhor. Então, se eu estou esperando a igreja do aeroporto ser uma igreja avivada, ser uma igreja animada, isso não é desculpa para que eu não viva o meu avivamento íntimo e pessoal com o Senhor, as minhas experiências com o Senhor. E eu achei interessantíssimo, eu gostaria de finalizar esses pensamentos, essa série de estudos. A partir do domingo que vem nós não vamos continuar mais, porque já vai mudar, e eu gostaria de incentivar que cada um de nós possamos voltar nos textos, voltar para a vida de Moisés, aprender com Moisés e buscar o meu relacionamento íntimo com o Senhor, saber identificar aonde eu tenho problema, aonde eu tenho pecado que precisa ser tratado, e buscar ajuda, sabe? Porque muitas das vezes sozinhos nós não vamos conseguir. Por isso que o Senhor providenciou um ambiente onde temos a possibilidade de caminhar junto com o outro. Por isso que nós somos rebanho e não somos nômades, né? Rebanho é justamente isso, um suprindo as necessidades dos outros, um podendo ajudar o outro e ter coragem para mudar. No livro que nós estudamos, O Homem ao Máximo, tem uma... E as irmãs deveriam saber, né? As pessoas não estão aqui, mas eu vou falar para depois. As irmãs deveriam saber quais são as lições que nós estudamos naquele livro. Porque realmente, se as irmãs soubessem as lições que tem naquele livro, para nós colocarmos em prática e mudarmos, nossa, elas seriam as primeiras a incentivar nós como homens a comer aquele livro e entender as lições ali para podermos colocar em prática. Mas uma lição que eu gostaria de mencionar, que nós aprendemos no livro, é que uma mudança só pode ser considerada mudança depois que mudou alguma coisa. Porque enquanto está na intenção, não mudou nada. Enquanto está no conhecimento, também não mudou nada. Enquanto eu sei que a minha vida precisa de mudança, enquanto eu sei que o meu relacionamento com a minha esposa precisa de mudança, enquanto eu sei que a minha vida espiritual, eu sei, estou cansado de saber, mas ainda não mudou nada. Está do mesmo jeito. Então nós aprendemos no livro que uma mudança só pode ser considerada de verdade mudança quando mudou alguma coisa. Quando eu fazer alguma coisa para ter um resultado diferente do que eu estou tendo nesse momento. Então que sejamos animados, despertados, encorajados
a trazer mudanças para as nossas vidas e, consequentemente, a nossa família vai receber o reflexo, vai receber as bênçãos e, consequentemente, a nossa igreja local também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, de fato, possa preservar a sua palavra em nossos corações, para que a honra e a glória seja dele.